Meu nome é Gislaine Ruzeni e esse vídeo é um vídeo continuação ao vídeo que falei sobre ataque de pânico e transtorno de pânico. Alguns pontos importantes que nós vamos ver hoje e vamos entender então o que é o transtorno, quais são os sintomas, qual é o tratamento, e aí meu objetivo é que de uma forma clara você termine esse vídeo hoje com bastante entendimento e possa estar se ajudando e ajudando outras pessoas. Portanto, já pode deixar seu like aí, gostando do conteúdo, e com certeza você vai gostar. Transtorno de pânico. Primeira coisa é entender que ele acontece, o transtorno, só podemos chamar de transtorno ou síndrome do pânico. Síndrome é o conjunto de sintomas, certo? Então, dentro do pânico sempre vai ter muitos sintomas. Se você viu o outro vídeo, se não viu, assista, porque eu começo a falar sobre ataque. E para ter transtorno, você já teve que ter o ataque antes. Então, o transtorno só acontece, foi desenvolvido depois de episódios da crise do pânico, do ataque de pânico. Então, quando eu tenho, essa é a diferença. Quando eu tive um episódio isolado, foi o ataque de pânico, foi a crise. Agora, se essa crise se repete, aí eu entro no transtorno do pânico. Aí eu entro justamente na síndrome do pânico. O que é, então, o transtorno do pânico? A síndrome do pânico. Eu costumo dizer que a síndrome é o medo do medo. Porque agora que a pessoa já teve todo aquele sintoma, aquele ataque que foi horrível, então agora ela passa a ter medo de ter aqueles sintomas de novo. Então ela começa a ter medo daquele medo que ela passou. E aí a pessoa ela fica muito mais focada nos seus sintomas. E a partir do momento que ela foca naquele sintoma, o sintoma vai aumentar. Por quê? Porque o cérebro funciona assim, tudo aquilo que eu concentrar vai aumentar. Como ela já vai ficar hiperfocada naqueles sintomas, então outros sintomas acontecerão. Outro ponto importante é que, segundo o DSM é o manual estatístico das doenças e dos transtornos mentais. O DSM vai dizer o seguinte, que o transtorno de pânico é um conjunto de sintomas, entre eles a repetição dos ataques de pânico. Então já teve um ataque e agora está repetindo e com certa frequência. Não foi só um episódio isolado, tem frequência e a frequência relacionada a esse ataque do pânico. E junto com isso vem a sensação de desmaio, aquele medo de perder controle, o medo muito grande de ter um ataque do coração, medo de morrer e o medo de ficar louco. Esses pontos são descritos como o transtorno do pânico. Ficou claro? Quais são, então, os sintomas no transtorno? Uma coisa importante, que aqui ela já teve o ataque. Então, agora o que acontece? Ela tem a preocupação constante de ter aquela crise novamente. Então, isso pelo menos uma vez por mês, ela está com esse pensamento em alerta para isso. Uma outra coisa que ela vem aquele pensamento assim, é muito comum dentro do sintoma, eu estou tendo uma doença grave. Não, não é possível. Por quê? Se você viu o outro vídeo, dentro do ataque, a pessoa ela tem um medo real e aquela descarga que está acontecendo uma coisa muito grave e não está acontecendo nada. Então, na cabeça, não é possível, tem que ter alguma doença grave. Então, isso é sintoma do transtorno de pânico. Outra coisa é a evitação de lugares onde ela teve aquela crise. Então, muitas vezes ela para de ir, porque na cabeça ela fica assim, eu não posso, eu tenho que controlar, eu não posso ter a crise. Se eu tiver a crise de novo, como é que vai ser? Se eu tiver a crise nesse lugar, essas pessoas,
será que essas pessoas vão ver? O que elas vão pensar de mim? Por isso que é muito comum no sintoma a pessoa eleger inconscientemente uma pessoa de segurança. Então essa pessoa, naquele momento do ataque, ela quer essa pessoa próxima. Então não é só estar perto de pessoas, tem pessoas que ela considera pessoas de segurança. Outro sintoma é que pode ser acompanhado, o transtorno do pânico ser acompanhado do agorafobia. Ágora vem das praças públicas, a palavra no grego, de praças públicas. Então, a agorafobia é o medo dos lugares públicos, mas na realidade é o medo de não ter saída. Então, o que acontece? A pessoa, ainda mais se ela teve crise num local, por exemplo, teve crise no shopping, ela não quer mais pisar lá naquele shopping. Foi no ônibus, eu não quero mais entrar no ônibus. Por quê? O medo é, e se acontecer de novo naquele lugar? Então, o que ela faz? Ela começa a querer se afastar desses lugares e onde pode estar acompanhado, então, o transtorno com agorafobia. Bom, aí você vai me perguntar assim, Gislaine, mas qual é a causa do transtorno de pânico? Então, as causas são, primeiro ponto que eu sempre falo, é como se fosse assim, ela vem, por isso que parece que é do nada, que aí começa a intensificar, porque a causa, eu sempre digo como se fosse o baldinho que entornou. Sabe? Aquilo que foi enchendo. Então, uma das causas, ela já vem lá do histórico das crenças de desproteção. Situações que já aconteceram na sua história e que, de repente, ela não desenvolveu uma segurança interna. Então, por conta disto, numa hora, pode estourar uma crise e depois pode desenvolver o transtorno do pânico. E aí uma coisa também que é interessante, que não é qualquer pessoa que tem, são pessoas que já têm essa predisposição. Por isso essa predisposição pode ser genética, mas nesse psicológico também. Por isso que chega uma hora e eu digo que é o tanquinho, né? O tanque o baldinho que derramou, foi aquela gota que derramou. Então, e que gota é essa? Pode ser uma mudança inesperada, situações novas que a pessoa enfrenta. Por exemplo, nesse tempo agora que estamos vivendo de pandemia, muita coisa mudou, não é isso? Aliás, muitas mudanças mesmo. Então, por isso, esse cenário está muito propício para o transtorno do pânico. Outro ponto também importante, quando a pessoa fica com aquela situação, eu não posso, eu comentei isso agora e eu volto a falar, não posso ter a crise, não posso ficar ansioso. Nessa hora que pensou, não posso, aí que acaba aumentando e acaba acontecendo mesmo. E outro ponto também, abuso de substâncias químicas. Eu já tive pacientes no consultório que chegaram com transtorno de pânico, já era transtorno, porque usou substâncias químicas e aquilo ali disparou, sim, o transtorno do pânico. Primeiro como o ataque e depois desenvolveu o transtorno. Bom, e agora, Gislaine, para tratamento, como que a gente faz? Primeira coisa é você saber o que eu falei no outro vídeo e eu volto a falar aqui. Tem cura. É o transtorno que mais tem cura. Ponto. O que nós vamos fazer? Qual que é o ponto mais importante? 2, eu sempre falo no consultório o seguinte, se a pessoa está num processo mais de sofrimento, então precisa do tratamento, do apoio medicamentoso. Então ela precisa ir para um psiquiatra para receber os medicamentos, para trazer o apoio e muitas vezes para o medicamento tirar daquele sofrimento. Agora, só o medicamento é importante? De jeito nenhum. Precisa de tratamento psicoterapêutico. Por quê? Porque ali na psicoterapia vamos ensinar o cérebro a enxergar diferente. Então, o processo psicoterapêutico, como eu falei, que aconteceram já situações na história da pessoa que disparou essas crenças de desproteção, então tudo isso nós precisamos trabalhar em psicoterapia. E aquela técnica que eu já falei, que eu já gravei um vídeo sobre acalme-se, também ajuda muito no transtorno de pânico. Ficou claro? Então assim eu estou encerrando esses vídeos que eu falei sobre ataque de pânico e transtorno de pânico. Deixe seus comentários se ficou claro, se tem mais alguma dúvida, deixe os comentários que nós podemos estar aqui fazendo esse canal bem interativo. Um grande abraço e uma excelente semana.